amigos da JPTV, estamos transmitindo aqui, logicamente gravado, o programa Estúdio Aberto, que é um programa que é levado ao ar aqui pela Rádio Progresso de Montenegro, a RPM Rádio, de segunda a sexta-feira. Ao meu lado está o Ernesto Lauer. Bom dia, Lauer. Bom dia. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, tranquilo, a temperatura de 26 graus, tempo agradável, né? Dia agradável, dia agradável, sol. Eu quero desejar um bom dia também aos nossos radionautas, dizer que é uma satisfação estar novamente aqui, né, nessa quarta-feira. Muito bem, Lauer, olha só, notícias do portal JP News, o Esporte Clube Renner completa 58 anos no dia 17, nesse final de semana haverá uma extensa programação lá, e o Pedro Evaldo Martins fala com orgulho sobre o gramado do Renner e a estrutura do clube. O Pedrinho é um batalhador incansável, né? Inclusive foi ele que conseguiu, né, que passasse essa área para o time, né, para a entidade, né? Houve uma briga aí na década de 90, né, Laura? Tiveram que ingressar na justiça, mas depois tentaram pelos meios políticos, né? E o Lazier Martins também deu muita força e conseguiram, né, a escritura, mas com uma ressalva de que a brigada pode usar a qualquer momento também, que necessário for, a praça esportiva para os seus exercícios, práticas esportivas também, né? Interessante que a brigada tem um campo próprio bem ao lado, né? Sim, mas eu quero dizer que fica à disposição também deles, claro, né? Foi feito com esse encargo, né? Perfeito. Olha só, mais uma notícia aqui. Polícia prende 2 envolvidos com tráfico de drogas na localidade de Fortaleza. A Polícia Civil, em conjunto com a Brigada Militar de Montenegro, prendeu 2 homens envolvidos com tráfico de drogas na localidade de Fortaleza, no interior de Montenegro. Na manhã dessa quarta-feira, por volta das 7 da manhã, cerca de 20 policiais efetuaram a prisão de 2 homens, um de 21 e um de 31 anos. Portanto, nem o nosso interior aí se... Não, mas é isso que eu ia dizer, né? O que o pessoal está fazendo? Eles ficam muito manjados na cidade, né? Vêm para o interior, se escondem, né, no interior, alugam uma chacrinha ou uma área, enfim, compram se tiver dinheiro e vão vender na cidade, né? E isso eles ficam escondidos, né, no interior. Não, no interior não tem droga. Está começando, né? Então, realmente é sintomático isso aí. Tá certo. Muito bem, é uma matéria aqui reproduzida pelo portal JP News, da Proteste. Fala assim, ó: depressão, devolva a alegria ao dia a dia. Olha só que interessante esse início aqui. A maioria das pessoas já experimentou emoções como angústia, tristeza, baixo autoestima, perda de apetite e falta de ânimo, seja por estar desempregada, por ter perdido um ente querido ou por enfrentar um divórcio. Quando essas sensações se tornam permanentes, afetando sua vida social, profissional e até mesmo sexual, não se trata mais de uma fase, mas provavelmente de uma depressão. Essa doença psiquiátrica atinge todas as idades e classes sociais. Isso aí é uma situação muito delicada. Eu sou depressivo, né? Fiz muito tempo tratamento. Hoje eu estou bem melhor, muito melhor, me sinto muito melhor, mas eventualmente tenho crises com a abstinência do cigarro, né? E é uma coisa engraçada, né, Adriano? Parece que vem uma coisinha lá do fundo disso. A vida não tem mais graça sem o cigarro, tal e coisa, né? E parece que induz o sujeito. E aí, quando tu não pode fumar, tu te prostra. A vida não tem graça, isso, aquilo, tal, né? E isso acontece. Qual é a solução para isso? Continuar fumando? Não, é ultrapassar a crise, né? São crises. Essas crises são esporádicas e de curto espaço de tempo. Mas né? Elas se agravam quando tu estás sem fumar, né? Sim, se agravam quando está sem fumar. E quando tu estás fumando normalmente, não vem? Não, eu fiquei 2 anos sem fumar e notei que a minha depressão estava muito ligada ao cigarro. Claro. Né? O cigarro era um lenitivo, inclusive, mas ele também provocava depressão, né? Você poderia ser um estudo de uma tese para transformar o cigarro em droga ilícita, né? Pois é. Serias uma boa cobaia nesse sentido, né? Porque realmente, né? Muitas pessoas ainda não sabem porque
o cigarro não se tornou uma droga ilícita, né? Já que porque a depressão nada mais é, ela tem a baixa e a alta, né? Então o que tem os duas, alta e baixa, que se alternam, é o bipolar. A depressão nada mais é do que a alteração do humor. E o humor é controlado por uma substância natural chamada lítio, que o nosso próprio organismo produz. Mas muitas vezes o organismo não produz o lítio suficiente. Então tu entra em depressão, né? E é recomendado então que se tome lítio, que se supra, né, essa produção que o próprio organismo faz de lítio, se supra pelo remédio, né? Eu tomei lítio bastante tempo, hoje não tomo mais, né? Mas é uma situação muito delicada. O humor altera, né? Claro. Eu tive uma crise eufórica. Eu comprei um carro para minha filha, comprei uma moto para outro filho e fui no shopping em Novo Hamburgo, comprei lá uma fortuna, gastei, né? Me deu crise de compra, na euforia, né? Claro. E eu suei um bocado para pagar, né? Mas só para te ver como é delicado isso, certo, né? E os açúcares, eles ajudam quando a pessoa está depressiva? Tipo chocolate, alguma coisa assim, não? Olha, para mim nunca ajudou, não. Não. Olha só, mais uma notícia aqui do portal JP News. Agora são 11 horas e 40 minutos. Nós estamos transmitindo o programa ao vivo pela RPM Rádio, gravado pela JP TV. Também depois fica disponibilizado pelo portal JP News. No Dia do Professor, a educadora lembra que a categoria tem que pensar que as coisas vão melhorar. Uma mensagem positiva aqui, postada pela Mara Ribeiro, numa matéria feita pela repórter Clarice Almeida. A Mara Ribeiro, que é professora aqui de Montenegro, né? E ela tem 31 anos de profissão. Mas a gente pode lembrar, né, Laura, que a classe do professor, do educador, já foi muito mais valorizada, né? Foi. É verdade. E veja também, já que nós falamos em depressão, eu ia dizer até que no idoso, não é? No idoso, por falta de alternativas, né? Tu é acometido mais frequentemente de depressão, porque tu fica muito em casa, te tranca, né? Não sai, não tem outras alternativas de ocupação, de prazer, e isso leva à depressão. E o professor é a mesma coisa, o professor se sente injustiçado, ele se sente desmerecido, né? Essa política salarial é uma droga, né? Tem uma lei federal que garante um piso, mas o nível estadual não aplica esse piso, porque diz que não foi feito o impacto econômico financeiro e que o Estado não pode pagar o piso, aquela coisa toda. Vamos ver agora, com a nova administração, se houver mudanças, né? Como é que isso vai ser encarado. Agora, também as crianças passaram a ter uma gama muito grande de dinheiro, de direitos reconhecidos, né? O que antigamente não existia. Hoje, por exemplo, tu não pode dar um castigo, né? Não pode fazer a criança copiar o regulamento como os maristas faziam, né? E eu acho que isso foi para nós foi produtivo. Eu, por exemplo, as poesias que eu sei ainda hoje, né, foi porque eu tive que decorar poema por castigo, né? E às vezes dava um castigo em toda a sala, né? Todo mundo tinha que decorar uma poesia. Isto hoje é totalmente proibido. Legalmente. Fez mais bem do que mal, né? Eu acho que fez bem, para mim fez bem. Até eu posso decorar poesia, declamar poesia hoje porque eu decorei naquela época. Castigo. Né? Eu não sei, eu acho que foi pedagógico, né? Dizem que hoje não é. As coisas se alternam, as teorias se alternam, né? Quer dizer, é uma mudança no tempo e no espaço, né? Muito bem, Laura, mais uma notícia aqui do portal JP News. Um domingo cheio de atrações no Parque Centenário. Haverá movimentação esportiva na parte da manhã, no Jogo dos Comerciários, nas modalidades de vôlei de quadra, vôlei de dupla e na areia e futsal. E à tarde, as atividades culturais no pavilhão de eventos Romeu Antônio Kirsch. E às 15 horas tem início das atividades culturais e de lazer,
15h30, lançamento e sessão de autógrafos do livro do Eduardo, do Alexandro Brandão, melhor dizendo, o livro Eduardo Decide Nascer Novamente. Apresentação de danças do grupo Êxito e Maturidade Ativa do Sesc Montenegro, corrida do Sesc Kids e ainda show tributo a Tim Maia com o Tonho Croco e banda. Portanto, muitas atividades no Parque Centenário. É uma festa do FEComércio, né? Exato. Sesc. Bacana, né, Laura? É, muito bacana, sim. Portanto, muitas atividades no Parque. E veja assim, isso aí o Sesc desenvolve uma atividade muito grande com a terceira idade, né? Isso é muito importante. Bom, Laura, também nesse último domingo aconteceu o Rio Grandense Open Sports, né? Uma atividade muito bonita, com várias atividades esportivas, né? Foi uma atividade que agora o Rio Grandense quer se tornar... Na sede campestre do Rio Grandense. Né? Quer tornar esse evento anual para trazer de volta aquelas pessoas que se afastaram um pouquinho do Rio Grandense Montenegro, né, Laura? Não, o que eu quero dizer é o seguinte: esses dias eu vi no Facebook uma postagem, apareceu o campo do Montenegro e um time, né, o time do Montenegro, e houve uma crítica séria de que anti-montenegrinos, né, teriam se apropriado do patrimônio e teriam passado para o Rio Grandense. Não foi nada disso, né, Adriano? Eu acho que isso tem que ficar bem claro. O Estatuto do Montenegro, ele previa que os sócios remanescentes, quando ficassem um número muito reduzido, eles poderiam vender o patrimônio, usufruir do patrimônio, vendê-lo e dividir o dinheiro entre si, entre os sócios remanescentes. Quando nós vimos isso no Estatuto, nós nos alertamos, convocamos uma nova filiação de sócios e buscamos uma alternativa. E a alternativa que surgiu depois de muita discussão, né, foi a fusão com o Rio Grandense. Então o Montenegro não foi encampado pelo Rio Grandense. O Montenegro se fundiu com o Rio Grandense. E todos aqueles que eram sócios do Montenegro têm hoje o seu direito garantido pelo próprio Rio Grandense, coisa que constou na escritura, né? E o Rio Grandense teve imposições. Foi colocado que ele tinha que manter uma quadra de futebol 7, ele tinha que fazer uma sede esportiva, manter piscinas e manter o gramado. Está tudo lá, né? O que está acontecendo é o seguinte: não está sendo aberto ao público. Isso deve acontecer, já que é uma volta. O Rio Grandense realmente passou por uma necessidade. A gente está vendo que vários dos sócios de antigamente, que foram da diretoria, das antigas diretorias, estão voltando, né, e promovendo vários eventos para buscar reverter essa situação atual do Montenegro, né? Claro, nunca se previu, no caso, se o Rio Grandense fosse se extinguisse, né? Então os ex-sócios do Montenegro, eles continuam sócios do Rio Grandense e certamente poderão tomar as atitudes no momento oportuno, né? Mas foi feito de cabeça pensada e foi feita uma fusão, né, amplamente garantida. Muito bem, Laura. E o patrimônio só existe por causa disso aí. Perfeito, ok. Bom, vamos lá para mais informações. Aqui no portal JP News, em debate, presidenciáveis trocam acusações sobre a Petrobras e nepotismo. Chegasse a assistir o debate ontem da Rede Bandeirantes, Laura? 2 ou 3 participações lá de cada um, não tive interesse nenhum em assistir. Eu não perdi tempo. Na verdade, ambos os candidatos apresentaram um pouco de suas propostas e mais acusaram, uma troca de acusação mútua. Né? Isso para mim não interessa, né? Eu já evito no Facebook, eu não quero ver, postam lá agressões contra a Dilma, agressões contra o Aécio, eu tiro fora, né? Quando é política, se é política dizendo vai fazer isso é importante, né? Que vai agir a plataforma de governo, tudo bem. Agora, se é agressão, eu tiro fora, tanto de um lado como de outro. Muito bem, Laura, são 11 horas e 48 minutos. E a Arena do Grêmio.
Arena do Grêmio, né? Ontem o presidente Fábio Koff fez uma convocação extraordinária do Conselho Deliberativo e o Conselho só discutirá a compra da Arena depois da eleição. O presidente do Conselho evita discussões que sejam encaradas como anúncio político, né? Portanto, esse assunto eu vai acho ser que tratado depois da correto, eleição né? do Grêmio, Isso. né? Não é a eleição eu acho que é presidencial. correto. Eu acho que é correto isso aí, né? Deixar para depois, porque agora, né, a eleição está se avizinhando, né, os candidatos estão aí, então deixa para depois mesmo. É interessante, o Grêmio está usando como garantia para a OAS, né, o prazo será de 20 anos de pagamento, a cota de televisão, né, Laura? Interessante a importância que hoje a televisão tem para os clubes brasileiros, né? A Rede Globo. Veja assim, ó. Esses dias eu estava vendo o álbum de figurinhas, né? Da Copa? Eu vi, não da Copa, agora do Brasileirão. Né? Eu vi assim vários jogadores que eram craques na A, né? Eles estão lá na B, na C, né? Viu o Obina, né? Tá lá atrás. Então, eu conversando com o Remy Vai, ele me disse: Ernesto, a B está pagando muito bem. Porque eles têm cota da televisão. A televisão filma, né? E passa e vende, né? No pay-per-view, eles vendem a participação desses times da segunda divisão, né? B. E isto valoriza também o jogador. E ele vai buscar, ele já não acha mais na ascenso, não acha, vai buscar na divisão B, né? Times para jogar e continuar ganhando o seu salário, né? Interessante. Bem, vamos agora para mais informações do esporte. Ainda o Inter joga nesse final de semana contra o Corinthians e ainda segue uma pequena esperança de título, apesar de que é difícil, porque o Cruzeiro tem uma média de jogos, de resultados muito boa, né? Mas aquele velho adágio, né? A esperança é a última que morre, né? Quem sabe não está morto quem peleia, disse o Gaúcho. Eu acho que está certo, o Inter tem que se preocupar, e assim como o Grêmio também tem que se preocupar. A diferença é muito pequena, né? E se ganhasse todos os jogos e o Cruzeiro perdesse, daria certo, né? Iria para as cabeças, né? O Grêmio, a diferença é de 1 ponto, né? Sim. O quinto e o sexto tem o mesmo número de pontos, mas é muito relativo também dizer que o Grêmio tem jogos mais fáceis, que vai pegar o pessoal lá que está quase caindo, né? Esse pessoal vem com muita gana. Para não cair, né? Para não cair, né? Exatamente, né? É relativa essa questão de jogar contra os de cima e os de baixo, né? Isso mesmo. Se é mais fácil jogar contra os de baixo do que os de cima, é muito relativo nesse momento. Bom, aliás, a gente muda de assunto agora, sai do esporte. Vamos para uma notícia internacional dessa área de saúde. Texas tem o segundo caso de funcionário da área da saúde com ebola. Assim como no primeiro caso, pessoa infectada participou do tratamento do paciente liberiano que morreu no hospital de Dallas. É um problema que está assustando o mundo. Ebola, né? Veja assim, ó, se tu olhares para a história, né, universal, tu vai ver que seguidamente nós tivemos uma crise da peste bubônica, peste negra, né? E a peste negra, ela é de 1800, ela dizimou a metade da população mundial, quase, né? E depois disso nós tivemos esporadicamente alguma crise assim. Agora a ebola está se desenhando como um perigo muito grande, né? Assim como a AIDS, né? A AIDS também veio e tomou conta do mundo, né? A AIDS. Se bem que a AIDS era uma coisa já pré-existente, né? Há muito tempo, só não se sabia, não se tinha chegado a descobri-la como essa ausência de imunidade, né? Então isto é muito delicado. Eu acho que todo cuidado é pouco, né? E a disseminação é muito fácil, né? Basta um contato de mão, que passa, né? Os fluidos, né, corporais transmite a doença, né? Então realmente o isolamento é o melhor remédio. Muito bem, Laura, olha só,
oferta de crédito em caixa eletrônico esconde armadilha. Especialistas alertam que empréstimos concedidos em apenas alguns cliques podem emitir valor de juros. Certo? Há pequenas armadilhas aí, né? É o crédito minuto, né? Esse. Isso. Esse está sempre à disposição da gente e na verdade, é um alerta, né? Para algum incauto aí que faz assim, é uma fácil, tá aí 1 minuto, é só clicar e o dinheiro está na minha conta. Mas para aí, vamos ver como é que é os juros. E esses juros, eles se modificam de banco para banco, né? É verdade. Bom, seguimos aqui com mais informações. Agora vamos voltar para informações do nosso grupo Progresso de Comunicação, o Lauer, né, que é o portal JP News. Agora são 11 horas e 54 minutos, para quem ouve a gente ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro. Vamos falar agora sobre essa atuação que fazia tempo que estava desativado, o Conselho de Ética da Câmara Municipal de Vereadores, para analisar 2 pedidos aí contra o vereador Roberto Bratz. O primeiro deles já foi amenizado, já foi decidido, o Conselho de Ética não aplicou aceitou, censura? Não aplicou a perda de mandato ao vereador Roberto Bratz, mas agora o segundo, o vereador Renato Krantz já entrou com um segundo, em função de ter sido chamado, segundo ele, de psicopata pelo vereador Roberto Bratz. E a primeira alegação dos vereadores membros do Conselho de Ética para amenizar a pena aí ao vereador Roberto Bratz, porque ele era réu primário, né? Agora já não é mais, né? Não. Já houve uma tentativa de encaminhar isso para o Conselho de Ética, mas há muitos anos atrás, né? Mas atual agora, a segunda, a primeira, o relator sugeriu a aplicação da censura pública, né, ao vereador. E o segundo tem que instruir, garantir ampla defesa e tal. Veja assim, Adriano, no exercício do mandato, na fala, na tribuna, o vereador é imune, né? Então, quantos e quantos vereadores, né, usam palavras não lisonjeiras, né, principalmente eu sou prefeito municipal, a outros políticos, né, de oposição, né, e são garantidos pela imunidade parlamentar. Até onde vai essa imunidade parlamentar? No caso, o colega é atingido, então é falta de coleguismo, não estaria dentro da imunidade. A imunidade não atingiria as palavras que denotam falta de coleguismo. Tudo bem, né? Agora, houve uma injusta provocação, por exemplo. Por que o Bratz disse isso gratuitamente? Inclusive eu li que ele levou um livro, né? Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado. Né? Exibiu esse livro, né? Ele se dirigiu diretamente ao presidente. Eu não sei, né? Por que ele fez isto, né? Deve ter seus motivos. Ele vai ter que declinar, vai fazer a defesa, né? E aí vamos ver o que a comissão. Agora ele deixou de ser primário. Só que é o seguinte, quem é que deixa de ser primário? Tu deixa de ser primário quando o fato aconteceu depois da decisão transitada em julgado. Entendeu? Então, se o fato é concomitante, tu não teve uma condenação. Quando tu diz, tu não era condenado. Claro. Né? Então ele continua primário. Continua primário. Muito bem. Laura, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Obrigado pela participação. Um abraço, tudo de bom. Fiquem agora, para quem está ouvindo a gente ao vivo pela RPM, com a boa música da RPM Rádio. Até mais.